Olá, a partir de agora você acompanha aqui pela TV Câmara Fortaleza o Sessão de Leitura, o nosso programa dedicado à literatura, onde a gente recebe escritores e traz dicas de leitura. No capítulo de hoje eu recebo a Cami Girão, que é autora do livro Entre Quadros e Balões, que está aqui comigo. Cami, um prazer recebê-la aqui no Sessão de Leitura, muito bem-vinda. O Entre Quadros e Balões é um romance, um drama. O que é que está por trás desse livro? Qual é a história que ele conta? Então, o Entre Quadros e Balões, ele surgiu quando eu ainda estava ali na transição entre pré-adolescência e adolescência. Eu tinha acabado de ter minha primeira decepção amorosa, primeiro coração partido. E tanto é que desde surgiu o segundo livro que eu publiquei, que é o Outubro, atualmente fora de circulação, e meio que a sementinha do Entre Quadros e Balões. E ele surge também inspirado numa música que é um cover que o Pearl Jam fez da música Last Kiss, que eu adorava escutar, tocava na rádio e tal, e eu amava. E aí essa ideia surge a partir daí, e só que eu anotava, minha mãe me dava caderninhos para escrever as minhas histórias, ainda tenho caderninho, mas ficou guardado, abandonado, e eu resgato isso quando eu termino meu terceiro livro, Fichai, mas só consigo escrever realmente durante a pandemia. E a história é sobre duas pessoas, que é o Ian e a Nara. Ele é um dono de uma loja de revistas em quadrinhos. Ela é uma desenhista que tem problemas para desenhar por conta de problemas na mão e tal, e a mão que ela desenha. E eles dois perdem uma pessoa em comum, que é a Lisandra, que era a noiva do Ian e era a ex-melhor amiga da Nara. Então, a história vai toda... em cima deles dois, né? Exatamente, e dessa perda que acontece para eles e que eles vão lidar de formas diferentes. Você falou que escreveu durante a pandemia. Essa perda da Lisandra tem a ver com a Covid-19 ou foi só durante esse período mesmo? Foi só durante o período. Eu tive um sério bloqueio criativo quando eu terminei de escrever meu terceiro livro, que é o Fichai, por vários fatores que aconteceram em tudo, enfim. E eu queria emendar a escrita de um com o outro, mas como eu não consegui por conta dessa questão, realmente... acabou vindo durante a pandemia essa necessidade de escrever essa história, de voltar a essa história, de voltar a ter essa ideia e, enfim, trabalhar com ela. Entendi. Então, eles não eram um casal, passaram a ser um casal após essa morte, é isso? Aí como é que essa história vai... Eu não posso contar. Dá um spoilerzinho, mulher. Vai acontecendo aí as coisas, vão desenrolando, eu não posso contar. E aí, qual a mensagem que o livro fala? Eu vi a questão de muitos questionamentos, né, sobre a questão de adiações, para a gente não adiar os nossos sonhos, que a gente não sabe se vai ter o amanhã. Sim. Qual é a mensagem principal? Então, ele tem várias questões, porque a questão do luto, quando eu penso no Entre Quadros e Balões, quando eu tenho uma primeira ideia, quando eu ainda era pré-adolescente, como surge de uma música que fala sobre perda, essa questão da perda do luto já nasce com uma ideia da história, né? Mas eu vou trabalhar realmente isso de uma forma mais madura, pela minha vivência, minha própria vivência com o luto. Embora a minha vivência com o luto seja totalmente diferente dos personagens, eu tento trazer muito disso para a história. Então tem essa questão de você lidar com o luto, de como é que isso chega, que é muito pesado. Tem essa questão de você ter vários sonhos e você não conseguir colocar eles em prática, ou como você vai colocar eles para rodar e tal, as condições que você vai ter para colocar esses sonhos. A gente sempre costuma adiar, né? Exatamente. Amanhã eu faço, depois eu faço. E quando é que esse sonho vai ser realizado? E a gente não sabe se o depois chega, se o amanhã vai ter, né? Exatamente. Que era uma coisa que eu senti muito durante a pandemia. Eu sentia muito isso de... um amanhã totalmente incerto. Eu não sei como é que vai ser amanhã, porque a Covid pode bater na minha porta. E aí? Então, isso foi muito acentuado. E também, outra coisa que o Entre Quadros e Balões tem muito de mim, que foi, totalmente, são a minha crise dos 20.
no final dos 20 anos. Então, isso está muito dentro do livro. Então, assim, ele tem várias coisas. E escrever esse livro durante a pandemia foi uma maneira também de te ajudar a enfrentar, de passar um momento difícil, que foi um momento difícil para todo mundo buscou uma atividade que conseguisse fugir um pouco daquele medo, daquele momento que a gente estava vivendo, de tanta angústia, de tanta incerteza. Para além disso, eu tenho um grupo de amigos que eles meio que leem os meus trabalhos antes de todo mundo e eu fico compartilhando as coisas com eles. Mas antes de virar um grupo, eu ia mandando para eles trechos e tal, e perguntava, você quer ler, você quer acompanhar e tal? E aí eles se empolgavam. E aí, como eles se empolgavam, eu me empolgava. E uma das minhas amigas até disse que, como a história se passa em Fortaleza, eu faço referência a muitos locais, principalmente o Benfica. E aí ela me disse que era como se ela pudesse viver o Benfica sem poder viver naquele momento. Que foi uma coisa que ela me falou que me marcou muito. Então, também me uniu mais às minhas amizades, sabe? Foi muito importante para mim ter esse processo essa vivência, foi estar com os meus amigos, mesmo eu estando presencialmente com eles, e assim, realmente manter a cabeça no lugar, funcionando de alguma forma. Entendi. E entre quadros e balões, como é que vê o título desse livro? Qual é o objetivo? Então, aí eu vou te desiludir, porque eu não lembro. Foi um insight que deu, um estalo que deu e veio esse nome. Foi mais ou menos. Porque assim, a parte de histórias em quadrinhos é muito forte no livro. É basicamente toda a estrutura que conduz os personagens. Porque ele tem a loja e ela quer ser uma quadrinista. Como isso surgiu exatamente, eu não lembro. Porque quando eu resgato essa história, eu ainda estava escrevendo Fichái, foi em 2013. E era uma época que eu lia muitos quadrinhos, muito mais do que hoje. Ia muito para muitos eventos que aconteciam aqui. E eu acho que isso meio que me motivou a fazer personagens dentro desse universo. Eu acho, mas aí é uma suposição, eu e meus Divertidamente, a gente acha que foi por conta disso, as questões dos quadros, dos balões, né? Exatamente relacionados a isso. Mas não tenho certeza. Infelizmente. O nome é esse, pegou, foi publicado, ele foi lançado esse ano, né? Exatamente, de forma independente. O lançamento foi em maio. Foi ali no Tipo Café. E aí ele tá aí rodando. Quem quiser ler, como é que faz para encontrar o livro? Pode falar comigo. Diretamente comigo. Pelo Instagram, por onde? Pelo Instagram, principalmente a minha rede principal, né? O Kamigir, K-M-I-G-I-R. Kami com K? Kamigir, K-M-I-G-I-R. Mas também ele está disponível em várias marketplaces, como Amazon, Submarino, Estante Virtual, Americanas. É facinho de encontrar ele. Entendi. Cami, você já tem outras obras, né? Que obras são essas? E tem mais obras aí no forno? Sim. Eu tenho as duas primeiras, que foram o Yume e o Outubro. O Yume eu publiquei muito, os dois foram muito novos. O Yume veio quando eu tinha 18 e o Outubro veio quando eu tinha 20. Foi literalmente no dia do meu aniversário. Um dia depois do meu aniversário, então foi meu aniversário. E aí, como eu era muito novinha, assim, tipo, meu córtex pré-frontal não estava nem pronto. Estava nem formado. Né? Não tinha nem personalidade. Freud chega e se treme no caixão. Eu estava muito imatura, não tinha tantas vivências, eu não tinha experiências. Então, são livros bem legais, mas que precisavam ter ficado no forninho. Aí eu tirei eles de circulação para poder dar uma repaginada e lançar como outros títulos. O Fichái, ele foi contemplado pelo edital de aquisição de acervo bibliográfico de 2020. Ele está, inclusive, em várias bibliotecas ao redor do estado, não sei nem em quais, porque rodou, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E ele já fala sobre uma adolescente que tem uma doença degenerativa da visão, chamada retinose pigmentar. Ela é aquele tipo de adolescente que popular e tal. É aquele tipo que a gente conhece. Uma doença dessa. Exatamente. Aí vai ser ela lidando com esse diagnóstico. E aí também ele também está em várias
desses sites, marketplaces como Amazon, enfim, também é facinho de conseguir também comigo. Legal, legal. Mas vamos voltar a falar do Entre Quadros e Balões. Eu tô vendo aqui tem umas frases de efeito bem bonita, né? Não há mal que não sare ou não conforte. Tua mão que nos guia passo a passo, em ti, dentro de ti, no teu regaço. Não há triste destino, nem má sorte. Eu achei bem bonita. É a epígrafe da Flor Bela Espanca. Eu fazia letras, estou retornando ao curso agora, e quando eu li Flor Bela Espanca, esse poema em específico... Ajudou a inspirar, né? Me ajudou bastante. Então, as epígrafes conversam muito com isso. Eles, os personagens, eles conseguiram superar juntos a perda dessa amiga? Então, aí tem que ler para descobrir. Mas tu dá um spoiler assim pra gente. Não posso dar spoiler. Mas como é que eles fazem para se ajudar? O que é que eles fazem para um ajudar o outro? Na base do ódio. Existe um tropo que, assim, tipo, é um gênero, não é um gênero, mas é tipo uma característica que os livros chamam, que seria chamado como de inimigos a amantes, né? É o enemies to lovers. Então é muito baseado nisso, assim, de tipo, eu te odeio, seu imbecil, seu animal de carroça, até a coisa realmente ter que descobrir que eu te amo, né? É mais ou menos isso. Então vai ser aí muito choro, raiva, ódio, um quadrinho voando, enfim. E tem final feliz? Não sei, depende do conceito de felicidade. Tem final legal, final feliz. O que é felicidade? Eles vão ficar juntos. São perguntas muito complexas. São complexas que estão aqui. É só ler o livro Entre Quadros e Balões. Eu realmente me interessei, vou ler esse romance, gostei demais mesmo. Tem mais alguma coisa que você acha interessante a gente abordar sobre o livro, que a gente não tem abordado? Tem playlist. Assim, eu sou uma pessoa que me guio muito por música, né? Então, todo trabalho meu é meio que faço uma playlistzinha, né? Uma seleção de músicas pra meio que me inspirar. Serve mais pra eu me inspirar, ter ideias pra cenas, do que em si pra eu ficar trabalhando assim e tem aqui ouvindo. A playlist, né? Tá aqui disponível. Tem um link do Spotify, um códigozinho pra você ler e tal. Ah, legal. Tá aqui, ó. Playlist que ela fala, né? Sim. Legal, interessante. Mais um motivo pra gente ler. Cami, obrigada pela participação. Adorei te conhecer, viu? Obrigada. A sessão de leitura ficou muito honrada aí com a sua visita. Muito obrigada, Daniela. O Sessão de Leitura de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você continue acompanhando a programação da TV Câmara Fortaleza e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.